Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós estamos falando sobre ideias inatas, que está no capítulo 4 da pluralidade das existências, da parte segunda do Livro dos Espíritos. Este é o último assunto desse capítulo do qual nós estivemos falando, né, por algumas semanas. Esse capítulo é muito interessante, fala da pluralidade das existências, fala sobre as reencarnações, um assunto muito interessante para nós, porque esclarece uma série de questões que são estreitamente ligadas com a nossa existência atual. Em qual sentido? A encarnação, as reencarnações nos auxiliam a compreender o estado em que a gente se encontra, nos auxilia a compreender o motivo pelo qual nós passamos por tal ou qual situação, nos auxilia a compreender a justiça e misericórdia de Deus para com todos nós, porque nós temos a oportunidade de progredir sempre e, além disso, de resgatar, né, erros que cometemos no passado, mediante a passarmos por um processo de aprendizado que se dá não em apenas uma única existência, mas em várias existências. Então, neste processo de aprendizado, em que nós vamos nos desenvolvendo enquanto espíritos, vamos desenvolvendo a nossa razão, vamos desenvolvendo a nossa inteligência, vamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio, vamos aprendendo através dessas escolhas o que é o certo, o que é o errado, o que é o bem, o que é o mal. Vamos aprendendo a desenvolver as nossas qualidades morais, os nossos sentimentos, né, a nossa intuição. Enfim, vamos progredindo enquanto espíritos, sempre numa marcha progressiva, né? Então, dentro deste processo, que se dá através dessas inúmeras encarnações, nós vamos construindo uma bagagem espiritual, né? Então, essa bagagem que o espírito guarda em si constitui todo o acúmulo de experiências, de aprendizados, de conquistas espirituais que cada um de nós tem, né? É individual. Cada um de nós tem a sua riqueza, né, que se traduz nesta bagagem, né, acumulada em todos esses conhecimentos, em todas essas qualidades morais, em todos os conhecimentos que nós temos, né, o quanto que nós nos desenvolvemos, tudo isso é uma herança de nós mesmos. E isso se dá através dessas inúmeras encarnações que nós tivemos. Então, esse capítulo é muito importante para a gente compreender uma série de questões que lidam diretamente com a gente. E a encarnação, ou as reencarnações, é um estado, vamos dizer, né? É uma fase pelo qual o espírito está passando, né? O espírito, nessa marcha progressiva de aprendizado, é um período da sua existência, vamos colocar assim, né? Já que os espíritos, ou que nós, enquanto espíritos, somos imortais, é um período da nossa existência enquanto espíritos em que precisamos passar pelas existências materiais para que nós possamos desenvolver a inteligência, desenvolver essas qualidades morais, para que a gente possa saber o que é a dor, né? Para que a gente possa aprender através do sofrimento, muitas vezes, o que é o certo, o que é o errado, o bem e o mal. Então, é uma fase, né, para nós hoje, do nosso ponto de vista, né, uma fase talvez muito longa, né, mas que a depender dos nossos esforços, nós podemos diminuir, encurtar, né, a duração. Dado que nós sabemos que estas encarnações, né, elas permitem o progresso do espírito, e à medida que ele vai evoluindo, né, ele vai se desmaterializando, o que quer dizer? Ele vai se depurando, e aí ele chega então a uma condição em que não mais é necessária a encarnação em mundos materiais como o que a gente compreende, né? Então, isso é muito importante da gente compreender. E também nos dá a motivação, né, para que a gente possa trabalhar hoje o melhor que a gente pode, no sentido de aumentar as riquezas que são as verdadeiras propriedades do espírito, né? Não estamos falando das riquezas materiais, estamos falando das riquezas que vão fazer parte desta bagagem que nós estamos construindo. Então, isso, né, se resume aos nossos conhecimentos, às nossas experiências, aos nossos aprendizados, ao mérito que nós temos das nossas próprias obras, né? Ou seja, o esforço que a gente gasta para conseguir né, construir algo dentro da gente, né, que demanda realmente esforço, dedicação da nossa parte, né, perseverança, e quando a gente consegue vencer, e a gente pode, inclusive, né, colocar as nossas mazelas, as nossas dificuldades morais, e quando a gente consegue vencer elas através de um esforço que nós fazemos, né, isso para nós é uma felicidade muito grande. Né? E é esta felicidade que nós estamos aprendendo a construir. Né? E as encarnações, as reencarnações, são para nós a tradução da misericórdia divina e da sua bondade. Porque nós não temos uma única existência em que vivemos, estamos aprendendo, e já que estamos aprendendo, somos passíveis de cometer erros, e aí no final dessa existência, com aquela doutrina em que nós teríamos apenas uma, né, em que iríamos para um céu ou um inferno, né, nós não teríamos a possibilidade de resgatar ou de corrigir passos, talvez, desvirtuados que tivemos, mediante a esse processo em que nós estávamos ainda aprendendo. Então,
quando nós terminamos a nossa existência e que nós temos, portanto, né, o reconhecimento daquilo tudo que nós construímos e temos a possibilidade de melhor ver aquilo que nós precisamos corrigir, melhorar, aquilo que fizemos não tão bem, aquilo que fizemos bem, né? E aí nós temos então a oportunidade de recomeçar, reaprender, reconstruir, de corrigir e de melhorar, né? Fazer crescer todas aquelas coisas boas. Isso se dá então através de outras existências que nos vão oferecer as oportunidades. E por isso que Deus é misericordioso, justo e bom, porque Ele dá a cada um de nós, nessas inúmeras vidas, tudo aquilo que é necessário ao nosso progresso e que está de acordo com aquilo que a gente precisa para o nosso progresso. E que nós não somos julgados para uma eternidade ou para estar em um estado, né, feliz ou infeliz para toda uma eternidade. Ou seja, cometi um erro na minha existência, né? Eu não vou ser condenado a ir para o inferno eterno, porque se eu tivesse sido condenado, né, a este inferno eterno, né, sendo que eu estava aprendendo, onde estaria a justiça divina? Onde estaria a bondade dele? Né? E essa bondade, portanto, se traduz em novas oportunidades, né? Mediante ao nosso aprendizado, ao nosso esforço, ao nosso desejo sincero de reparar, de reconstruir. Então, essa bondade se traduz nessas diversas vidas que nós vamos tendo como oportunidades. E aí, né, uma das coisas que nós vamos construindo, como nós estamos falando, é este conhecimento, essas experiências, tudo aquilo que nós estamos construindo e que é guardado no próprio Espírito, na sua essência, na essência do Espírito. Né? Então, quando nós estamos compreendendo esta construção, e nós estamos falando de encarnações ou vidas, né, de reencarnações ou vidas sucessivas, quer dizer, o espírito que encarna em uma vida, na próxima vida que ele vai ter um outro corpo físico para que ele possa, né, se manifestar, para que ele possa ter essas oportunidades de aprendizado, ele vai ser diferente da existência anterior, porque ele caminhou mais. Quer dizer, numa existência anterior, eu tinha uma bagagem, vivi uma vida e agora vou ter uma outra encarnação, né, passado um certo tempo. Nesta outra encarnação, o espírito já se transformou, ele se mudou, né, ele se transformou. Quer dizer, então, que, né, aquilo que o espírito traz a cada encarnação vai ser o reflexo de uma bagagem que ele tem construído nessas diversas vidas para trás. Olha que interessante isso. Né? Quer dizer, não é um espírito sem nada, zero, que acabou de ser criado. Não, é um espírito que já tem um passado muito grande para trás, cheio de construções intelectuais, morais, do sentimento, experiências. Né? E isso vai se manifestar de maneira mais ou menos evidente, de acordo com aquilo que o espírito precisa passar naquela nova existência. Né? Então, é disso que nós estamos falando hoje. Quer dizer, o espírito pode, desde, né, da sua existência agora, né, corpórea, essa nova vida, manifestar algumas dessas bagagens que ele acumulou nas suas existências passadas. Nem sempre isso fica evidente, porque talvez estes conhecimentos, né, que ele acumulou para trás, né, precisam ficar, de certa forma, né, um pouco mais restritos, para que ele tenha mais liberdade. Nós vamos falar sobre isso. Né? Então, naquela nova existência, o espírito vai passar pelas circunstâncias, pelos contextos, pelas situações que estão de acordo com aquilo que ele precisa para o seu progresso espiritual. E aí a gente tem que lembrar de uma coisa, né? Na nossa vida aqui na Terra, nós ainda somos ou estamos em um mundo muito material. E o nosso corpo físico é para o espírito, né, uma barreira muito grande para a manifestação de todas as possibilidades ou faculdades que esse espírito tem. Então, como este corpo serve como uma grande barreira, né, como se fosse um vaso muito opaco, como os próprios espíritos falam, né, disseram. Então, o espírito tem, né, as suas manifestações, as suas faculdades como um todo, reduzidas. Por isso que a gente não consegue ter uma noção de tudo aquilo que nós construímos. Porém, algumas coisas se mostram de maneira inata. E é isso que a gente está falando, ideias inatas. A gente, então, começando nosso estudo aqui, precisa entender o que é inato. Né? Talvez isso seja já conhecido de muitos de nós, mas é válido lembrar, né, o seu significado, ideias inatas. Né? O inato quer dizer que pertence ao ser desde o seu nascimento, que é inerente, natural, congênito. Né? Aqui na filosofia moderna, que tem sua origem em ou deriva de ou é inerente à mente ou à constituição do intelecto, em lugar de ser adquirido com a experiência. Em outras palavras, quer dizer, é aquilo que o ser está começando a sua existência traz consigo, né, sem nem ao menos ter adquirido aquele conhecimento por uma experiência atual. E ele manifesta determinados conhecimentos de maneira natural, como sendo a essência do seu próprio ser. Né? Então isso é muito interessante. Como nós estamos falando das reencarnações, né, é lógico, a gente consegue ter uma lógica para pensar e associar
estas reminiscências, né, ou estas ideias que se manifestam de maneira, né, pertencendo já ao espírito, né, então a gente consegue associar isso à pré-existência do espírito. E aí o Kardec pergunta, então, né, encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? E aí os espíritos respondem: guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. Né? A gente tem muitos exemplos disso. Né? Tem um livro que é do Gabriel Delany, que tem ali crianças, tem um capítulo que fala sobre crianças prodígio. Ali tem uma série de exemplos, né, que a gente poderia consultar, né, para ter uma noção do que se trata, né, dessas manifestações de conhecimentos, de percepções que se afloram, né, na idade ainda de criança e que chamaram muito a atenção dos estudiosos nas respectivas épocas. Né? Mas a gente não vai entrar nesses detalhes de trazer os relatos individuais. A gente quer entender aqui hoje, né, o que significa essas ideias inatas. Né? Esse é o nosso objetivo aqui de hoje. Então, o espírito, como foi nos trazido aqui, guarda vaga lembrança, que é o que se chama das ideias inatas. E aí Kardec então pergunta, não é então quimérica a teoria das ideias inatas? Né? E quimérica, né, é bom a gente também entender o que é, é desprovido de realidade, resultado da imaginação, em que há fantasia, utópico, que mescla a fantasia com a realidade. Ou seja, ele está perguntando aqui, não é uma teoria imaginativa, né, utópica, está misturando realidade com fantasia, essa teoria das ideias inatas? E a resposta dos espíritos é: não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Olha que interessante. Por isso que é importante da gente trabalhar hoje, né, as nossas experiências na busca daquilo que realmente é importante para nós. Né? Porque as verdadeiras propriedades do espírito que vão ser levadas com ele, que estão de acordo ou né, que envolvem os conhecimentos, as experiências, né, aquilo que ele adquiriu das qualidades morais, dos seus sentimentos, aquilo que ele trabalhou dentro de si. E é isso que ele leva consigo. Né? Tem no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto que se chama A Verdadeira Propriedade. Eu não me lembro exatamente em qual capítulo que está, mas é fácil da gente encontrar. Né? Buscando lá a verdadeira propriedade, né? A gente tem, então, um texto muito bonito sobre isso, né? Sobre o que a gente leva com a gente mesmo, né? E que é verdadeiro, que não se perde. Né? Então, os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição de que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou. É muito importante essa resposta para nós. E é o que a gente estava falando anteriormente. Né? Em cada existência, em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou. Com um detalhe. Porque o espírito também progride, ele também aprende no plano espiritual, no intervalo entre uma encarnação e outra. Então, ele também pode se transformar. Né? Ou seja, trazer também novos conhecimentos que ele também adquiriu no plano espiritual antes daquela sua nova existência corpórea. Quer dizer, né, é muito interessante da gente entender que o espírito sempre guarda os seus conhecimentos, aquilo que ele aprendeu, né, e que quando ele encarna, ele esquece momentaneamente. Por quê? Dada a grosseria, vamos colocar assim, né, do nosso corpo físico, como nós comentamos, nós temos para o espírito uma barreira muito grande a ser transposta para que ele né, coloque, manifeste todas as suas possibilidades. Obviamente que sabemos que, à medida que o espírito progride, que nós progredimos, nós vamos evoluindo, nós vamos nos purificando, desmaterializando, né? E também vamos habitar a mundos que são menos grosseiros, né? E vão ser mais que vão oferecer aos espíritos né, um invólucro corpóreo menos material se comparado com o nosso hoje. E nesta condição, o espírito, nesta condição mais puro, né, mais purificada com relação a nós, né, ele vai ter maiores possibilidades de manifestar as suas qualidades ou as suas características, faculdades, enquanto espírito. Né? E aí, nesse caso, compreendendo dessa maneira, a gente entende também que esses espíritos vão tendo cada vez mais acesso a esse passado durante a sua própria encarnação e também tendo a possibilidade de manifestar esses conhecimentos. Então, isso tudo depende do estado evolutivo do espírito. Hoje nós nos esquecemos, porque isso é necessário para nós. Né? Vamos ler aqui uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo e também da Gênese, para a gente compreender um pouco melhor né,
o porquê do esquecimento ser tão importante na condição atual em que nós vivemos. E por que estes conhecimentos que são inatos não se manifestam de uma maneira assim tão patente, né? De maneira tão normal em todas as circunstâncias. Olha só, na Gênesis, no capítulo 1, tem a primeira parte, né? Tem o capítulo 1, caráter da revelação espírita. Muito importante esse capítulo, né? A gente já falou algumas vezes dele. Olha só que interessante. Com a pré-existência, o homem traz, ao renascer, o germe das suas imperfeições, dos defeitos de que se não corrigiu e que se traduzem pelos instintos naturais e pelos pendores para tal ou tal vício. É esse o seu verdadeiro pecado original, cujas consequências naturalmente sofre, mas com a diferença capital de que sofre a pena das suas próprias faltas e não as de outrem, né? E com a outra diferença, ao mesmo tempo consoladora, animadora e soberanamente equitativa, de que, de que cada existência lhe oferece os meios de se redimir pela reparação e de progredir, quer despojando-se de alguma imperfeição, quer adquirindo novos conhecimentos, e assim até que, suficientemente purificado, não necessite mais da vida corporal e possa viver exclusivamente a vida espiritual, eterna e bem-aventurada. Pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz, ao renascer, qualidades naturais, como o que progrediu intelectualmente traz ideias inatas. Identificado com o bem, pratica-o sem esforço, sem cálculo e, por assim dizer, sem pensar. Aquele que é obrigado a combater as suas más tendências vive ainda em luta. O primeiro já venceu. O segundo procura vencer. Existe, pois, a virtude original como existe o saber original, e o pecado antes o vício original. Muito relevante esse texto para nós. Porque a gente tem que levar em consideração, né, a nossa condição ainda espiritual, e é muito inferior, se comparado, né, ou seja, sempre relativamente, né, aos espíritos puros, né, aos espíritos mais elevados do que nós. Nós ainda estamos em uma condição em que precisamos resgatar o passado, corrigir as faltas que nós cometemos no passado. Mas porque é um processo de aprendizado em que nós estamos aprendendo, né? Em que esses erros que nós cometemos, né, que foram pela nossa própria escolha, mas que foram necessários para que a gente pudesse aprender também a escolher. Então, hoje, para que a gente possa evoluir, avançar na nossa escala, né, espiritual, no nosso progresso espiritual, para que a gente possa ter essa marcha mais livre, é necessário que a gente também evolua, né, moralmente, evolua também intelectualmente e resgate as faltas que cometemos no passado. Ainda estamos com muitas e muitas lutas. Basta a gente compreender as lutas que hoje nós temos dentro da gente. Ou seja, as lutas que cada um de nós trava consigo mesmo para vencer as nossas próprias mazelas. Então, hoje, essas mazelas são para nós, né, lutas que se traduzem com a impaciência, a intolerância, com o ódio, com a inveja, né, com o ciúme, com o orgulho, com a vaidade, com o egoísmo. São essas as características hoje que, quando nós estamos em um meio social, ou seja, ao contato com outras pessoas, que nós temos a oportunidade de identificar, né, em nós. Isso considerando a nossa condição atual. Existem espíritos, inclusive já estão encarnados entre nós, que têm muito menos dificuldades do que, né, nós temos hoje. Né? E a gente fala, né, aqui, considerando, né, a sua característica global, né, o geral da Terra. Né? Cada um de nós vai ter o seu nível, né, de dificuldade em tal ou qual característica. Por quê? Como ele falou, né? Aquele que é obrigado a combater as suas más tendências vive ainda em luta, né? Mas tem aquele que já venceu, né? E aquele que então está procurando vencer. Ou seja, em cada um de nós, ou cada um de nós vai ter as suas batalhas, e a minha batalha pode ser diferente da batalha do outro. Porque hoje, para mim, a minha existência corporal me favorece a compreender e trabalhar as necessidades que o meu espírito apresenta, que, obviamente, vão ser necessariamente diferentes das do outro. Né? Cada um de nós é um espírito imortal, individual, que tem as suas próprias características, a sua própria individualidade. E dentro do que nós estamos falando, né, com essas vidas sucessivas, cada um de nós trilhou um caminho diferente. Com a pré-existência, o homem traz ao renascer o gêmen das suas imperfeições, dos defeitos de que não se corrigiu e que se traduzem pelos instintos naturais e pelos pendores que ele tem. Né? Então, cada um de nós vai ter as suas características, bem como, né, o conhecimento que ele já adquiriu, né, as características positivas que ele já adquiriu dentro do seu ser, né, tudo aquilo que ele já progrediu em termos morais. E é isso que hoje, para todos nós, se traduz como o estado evolutivo em que nós nos encontramos. E aí, considerando, né, mais uma vez,
esse estado geral, né, vamos colocar a grande maioria daqueles que ainda estão presos a um mundo de provas e expiações, por que que nós nos esquecemos das nossas existências passadas? Né? Por que que nós ainda temos a dificuldade de manifestar, né, as coisas que nós já aprendemos? Porque aqui a gente está falando de ideias inatas. E se ainda existe uma dúvida com relação a essas ideias serem reflexo do espírito imortal, é porque, eventualmente, a gente não ainda compreendeu que esses espíritos, ou que nós, né, enquanto espíritos, talvez não possamos ter acesso a toda essa bagagem de maneira talvez consciente durante a nossa própria encarnação. Ou seja, como ele colocou aqui, né, anteriormente, né, nós esquecemos durante a nossa encarnação, momentaneamente e em parte, esquecemos aquilo que nós construímos no passado, né, e que hoje faz parte da nossa bagagem. E olha que interessante esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós já comentamos aqui várias vezes, né, e é sempre bom da gente voltar nesse texto. Olha só. Em vão, esse texto chama Esquecimento do Passado, que está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência e de vidas anteriores. Vou reler aqui. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, olha só, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então exaltar-nos orgulho e assim entravar o nosso livre arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas a quem odiara, quiçá, ou seja, talvez, o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, otorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Olha que interessante, né? Então, se a gente ainda está numa condição, né, de espíritos que encarnam, precisam, né, passar ainda, ou que estão presos, de certa forma, né, a mundos de provas e expiações como o nosso, né, ou seja, ainda não conseguiram progredir suficientemente para alçar o seu espírito a mundos mais elevados com relação à Terra, quer dizer que nós ainda carregamos em nós mesmos pautas do passado que ainda precisam ser corrigidas. Salve, né, aqueles que encarnam aqui no nosso mundo, por exemplo, como aqueles que têm como missão auxiliar o nosso progresso, e não estão necessariamente presos aqui, né, a esse mundo de provas e expiações, e sim está associado a um mundo mais elevado do que o nosso, mas que vem aqui encarnar entre nós para nos favorecer o progresso, né, terrestre, seja ele intelectual, seja ele moral. Né? Então, mas considerando a nossa situação, a gente ainda precisa do resgate. A gente ainda precisa expiar as faltas do passado. Né? Então, isso nos remete a erros que nós, então, cometemos como parte do nosso aprendizado, né? Mas que nós agora temos a responsabilidade e a possibilidade e também a escolha de reparar, segundo as nossas vontades, segundo o desejo que nós carregamos de avançar, de progredir. Então, nós talvez já tenhamos passado pelo arrependimento, ou pelo instante em que a gente se arrepende. Mas é necessário que a gente expie e que a gente também repare. Ou seja, expiação, aliás, arrependimento, expiação e a reparação. São esses três, digamos, esses três pontos que são necessários para que a gente possa, né, avançar cada vez mais com relação ao nosso passado e com vistas ao nosso futuro. Né? Então a gente cometeu, né, a gente fez escolhas erradas, mas a gente tem agora a possibilidade de reparar. E toda a reparação que nós fizermos é mérito do nosso espírito, que vai carregar consigo a vitória, né, sobre aquela sua necessidade, né, sobre aquela sua falta, que agora ele, através do esforço que ele mesmo do esforço que ele mesmo fez, né, ele agora corrigindo aquela falta, ele pode avançar com a sua consciência tranquila, né? É esse o tesouro que ele está construindo dentro do seu espírito, né? É esse o reino dos céus que ele constrói dentro de si, né? É o fruto do esforço que o espírito faz para alcançar felicidade dentro de si. Porque à medida que ele progride, à medida que ele, né, avança na sua escala espiritual, e à medida que ele repara as coisas do passado, ou seja, corrige, né, os equívocos do passado, ele se torna mais feliz. Mas, durante as nossas encarnações, e considerando esse estado ainda em que nós ainda não conseguimos reparar tudo, e que ainda estamos vivendo com seres espirituais
que nós tivemos, talvez, momentos, encarnações em que um fez para o outro, né, algo mal, ou que através dessas escolhas, essas escolhas que nós fizemos, tenha afetado o outro espírito de maneira muito negativa, e a gente agora precisa resgatar essa falta com aquele espírito, ou que ele tenha que resgatar conosco, e que por isso nós estamos colocados em um círculo, em um contexto em que nós nos reunimos para caminharmos juntos e resgatarmos mutuamente. Então, o esquecimento é necessário. Porque se nós não tivéssemos esse esquecimento, nós não iríamos permitir que esta situação, que esta oportunidade acontecesse. Porque nós nos sentiríamos ou muito humilhados, ou nós ainda guardaríamos muito rancor daquela outra pessoa. E essa lembrança, né, seria um grande obstáculo para a nossa marcha evolutiva. Né? Com esse esquecimento, nós nos tornamos mais livres para o recomeço. É como se temporariamente, por um momento, a gente tivesse o esquecimento, né, de maneira consciente daquilo que o outro fez para nós. Né? A gente ainda vai guardar, né, aquela sensação inata, né, aquela vibração ainda em nós, que vai relatar, né, e vai traduzir essa simpatia existente entre esses espíritos, ou seja, uma afinidade ou não. Então, esta simpatia que nós vamos ter um pelo outro é o reflexo também daquilo que nós vivemos, mas que agora, de maneira com liberdade, né, nós podemos caminhar juntos, trabalhar juntos, reconstruir juntos, né, e através desse convívio, através desse processo de aprendizado em conjunto, a gente então consegue a reparação de um para com o outro. Por isso o esquecimento é necessário. Né? Então, olha só, ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto, daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre durante, ou apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta que no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que jamais a perde, pois que, como a experiência demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência dos seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se o sabe aproveitar. Né? Muito interessante, quer dizer, após o nosso desenlace, né, após o nosso desencarne, né, quando nós voltarmos à pátria espiritual, depois dessa nossa existência corpórea, nós, enquanto espíritos, vamos ter a possibilidade, a depender do nosso estado espiritual, a depender de como nós nos encontraremos ali no plano espiritual após a morte do corpo físico, nós vamos ter mais ou menos acesso ao conteúdo das nossas vidas pretéritas. E isso nos faz também ter acesso aos conhecimentos que nós temos adquirido nessas existências. A gente, é válido lembrar que também, não diretamente, isso mais uma vez vai depender do nosso estado evolutivo, não vai ter acesso a todas as nossas encarnações passadas, ao que nós passamos. Por quê? Nós ainda temos muita dificuldade para lidar com os erros que nós cometemos. E se esses erros de existências pretéritas, né, viessem à tona ao espírito, né, ele não daria conta, ele sucumbiria. Né? Então, é importante a gente lembrar que a gente tem as possibilidades, né, de acordo com aquilo que nós já caminhamos, aquilo que nós já construímos dentro de nós, né? A cada um segundo as suas obras. Quer dizer, nesse outro sentido, que o progresso que eu conseguir realizar dentro de mim enquanto espírito também vai me permitir ter acesso a mais coisas do passado. Né? Basta a gente pensar na vida de hoje, né? Na nossa vida atual aqui, conscientemente. Né? Tem situações que aconteceram na nossa vida e muitas vezes, né, isso obviamente que pessoas talvez não tenham passado por uma situação ainda que remete a uma dor íntima, né? Mas pode ser que alguns de nós aqui tenham situações na nossa vida que a gente se arrepende amargamente, no sentido de que se tivesse a oportunidade, teria feito diferente. Né? A experiência, né, é importante. Né? Então, assim, o arrependimento, nesse caso, é no sentido de que eu não agiria dessa maneira hoje. Então, tem determinadas situações que a gente ainda não consegue olhar com o coração tão aberto porque elas ainda doem na gente. Ou seja, a gente ainda precisa ir com calma,
A gente ainda precisa de um certo cuidado para acessar essas lembranças, porque elas ainda desencadeiam em nós, né, dores ainda que talvez a gente ainda não tenha condição de enfrentar. Se isso acontece com a gente hoje encarnado, imagina quando a gente estivesse no plano espiritual com acesso a outras vidas passadas, em que nós consideraríamos ainda nós mesmos enquanto espíritos em situações morais ainda mais precárias. Então, essas lembranças, elas também vêm de acordo com o progresso que o espírito realizou. Tem uma passagem, que me vem aqui agora à mente, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é no livro Libertação, do André Luiz, em que tinham dois trabalhadores ali em uma dessas instituições de socorro, né, no plano espiritual, em que eles estavam ali muito ansiosos por avançar, por progredir e ter experiências em planos mais elevados do que aqueles em que eles se encontravam, né? E aí, né, com essa insistência, né, o mentor deles ali, né, o instrutor deles, não me lembro com muitos detalhes, mas só para a gente ter uma ideia, né? Ele permite, o mentor permite que esses dois tivessem acesso a uma determinada situação que aconteceu em vidas anteriores deles, em que eles praticavam um mal no sentido de que eles empurravam, e aí que eu não me lembro muito bem dos detalhes, mas que eles empurravam outras pessoas, né, em buracos, né, muito profundos, né, e empurravam aquelas pessoas nesses buracos, nesses abismos. E quando eles tiveram, então, a lembrança daquela situação, eles não conseguiram continuar esse processo de volta à memória, porque eles não conseguiriam ainda enfrentar aquilo mesmo que eles haviam construído. Então isso se dá com a gente, né? A gente ainda não está e quando eles, né, veem esse ponto, eles reconhecem, eles falam assim, não, aqui realmente é o lugar onde a gente tem que estar mesmo, né? Então, assim, é nisso que a gente fala assim, a gente às vezes não sabe o que é o melhor para nós, né? A gente ainda não tem a capacidade de discernir o que é o melhor para nós em muitas situações em que nós precisamos continuar trabalhando, continuar nos esforçando no bem, fazendo o melhor que nós podemos, mas sempre confiando em Deus que Ele vai nos oferecer as melhores oportunidades de aprendizado, segundo as nossas necessidades e segundo aquilo que nós conseguimos dar conta, né? Então isso é muito importante, para que a gente também não demande algo, né? Não peça algo que a gente ainda não dá conta, né? Então ter a fé humana, que é a fé em nós mesmos, no esforço em que nós temos de fazer, né? Ter a fé na nossa confiança, na vontade que nós temos de fazer determinada coisa, de trabalhar, de conseguir, de aprender, de melhorar, de fazer, né? Mas tendo também a confiança naquele que sabe muito mais do que nós, né? Que nos guia os passos, né? E aqui a gente não pode tirar Deus da nossa desse processo. Porque, como nós sabemos, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? É Ele que nos dá aquilo que nós precisamos. Nós somos sua criação. Nós ainda não temos a noção, né? A nossa capacidade de compreensão ainda é muito limitada para entender todos os seus desígnios. Então a gente precisa também criar esta confiança naquele que é o nosso Pai, né? Então, esse esquecimento, né, voltando aqui para o nosso assunto, né, de ideias inatas, ele é muito importante. Nós vamos adquirindo, né, conhecimentos que compõem a nossa bagagem. E aí, para terminar, são algumas questões aqui apenas, né? Essa primeira parte do nosso estudo, que nós vamos fazer em duas partes, vamos ler aqui duas questões e ver o que Emmanuel também nos traz a respeito dessas questões. Olha só. Grande conexão deve haver entre duas existências consecutivas, né? Que foi a consequência da pergunta aqui anterior, né? Que ele termina assim, né? Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que na existência precedente ele ficou, né? E aqui a gente colocou um detalhe. E esse detalhe vem daqui. Olha só. Nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas, né? Ou seja, a conexão entre uma existência, entre duas existências consecutivas, né? Nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas. Dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições do espírito nas duas, e que, no intervalo de uma à outra, pode ele ter progredido. Ou seja, quando nós desencarnamos, nós voltamos à pátria espiritual. E como nós ainda somos espíritos que precisam se purificar, né, se desmaterializar, nós ainda estamos na vida do espírito em que precisa ainda encarnar, né? Nós não atingimos ainda a perfeição espiritual relativa, né? Nós ainda não nos purificamos por completo, então precisamos das encarnações. Então estamos na erraticidade entre uma existência e outra. E lá, como nós podemos ver nos livros do André Luiz, por exemplo, o que o André Luiz faz, né, com o seu amigo Hilário? Ele aprende, ele trabalha, ele vai auxiliar os outros, ele vai aprender com os outros, ele vai se aprimorar através do estudo, da experiência, né, através da ação que ele faz junto com os outros. Então, isso que ele está fazendo resulta para ele, enquanto espírito, em uma bagagem de aprendizado também.
Ainda, nós podemos citar que os próprios espíritos, ou seja, nós, antes de encarnarmos, também podemos vir, a depender do nosso estado evolutivo, nós podemos nos preparar em determinada matéria, em determinado assunto, né? A gente pode se preparar, se formar para que durante a encarnação nós venhamos a colocar este conhecimento que nós adquirimos no plano espiritual em prática. Então, este processo de aprendizado e de experiências no plano espiritual resulta para o espírito em um progresso também, que ele, obviamente, tem que colocar em prática. Ele precisa passar pela vida corporal para que ele auxilie aos outros à medida que ele também se auxilia, ou seja, à medida que ele também à medida que ele também progride. Então, entre o fim de uma existência anterior e o começo de uma nova existência, o espírito pode ter progredido muito. E muitas vezes essas características que são ali marcantes para aquele espírito podem ter se transformado de acordo com o desejo daquele espírito enquanto passando por aquelas experiências de aprender, de se transformar, de melhorar. E isso é muito relevante para nós, né? Ele faz a referência aqui para a questão 206, que é uma questão que veio aqui um pouco antes, que era do tema parentesco e filiação, se eu não me engano, né? A questão 206 ele fala assim: em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral das suas existências anteriores? Isso pode dar-se, mas, melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Ou seja, numa encarnação, na encarnação precedente, por exemplo, ele era muito rico, por exemplo, né, materialmente falando, né, tinha muito dinheiro ali, condição social muito boa em termos financeiros. Né? E numa próxima existência ele pode sofrer, né, como fala, uma privação material neste aspecto, porque o espírito precisa aprender, né, as diversas situações, os diversos contextos, as diversas experiências. Então pode ser que a situação social, né, a posição social tenha mudado, conforme ele está colocando aqui. Né? Então pode também acontecer que a sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão seus gostos e dificilmente o reconheceríeis. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, pode existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e bondoso, se se arrependeu. Olha que interessante, né? Então, pode ser que as diferentes posições sociais impeçam que a gente reconheça naquele espírito encarnado alguma semelhança com o espírito anterior, né? Ou, na verdade, esse mesmo espírito, uma existência anterior, dado posições sociais diferentes. Mas olha que interessante, né? Então podem existir certas analogias, né, em suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupa, até que um aperfeiçoamento notável, olha só, e haja mudado completamente o caráter. Quer dizer, quando a mudança realmente é profunda no espírito, o caráter dele, né, aquela essência boa que ele conseguiu adquirir, né, ela vai se manifestar em qualquer posição social, né, ou em qualquer contexto em que ele venha a encarnar. Né? Então o espírito mostra a sua essência verdadeira, independente de onde ele venha a encarnar. São espíritos mais elevados, obviamente, que já conseguiram construir dentro de si, né, essa propriedade espiritual, essa bagagem espiritual que fala tão alto por ele. Né? Isso é uma conquista que todos nós estamos tentando alcançar, né? Que estamos tentando construir dentro de nós. Olha que interessante, né, essa questão das encarnações, das vidas sucessivas. Né? Muito interessante isso. E aí, né, obviamente que a gente está fazendo um estudo aqui, trazendo alguns pontos de reflexão, mas são assuntos que a gente pode pensar durante o nosso dia a dia, né? Obviamente, consultando, né, as obras aqui básicas, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, o Livro dos Médiuns, bem como outras obras, né, básicas, vamos colocar assim, que nos trazem essa compreensão. E essa compreensão nos remodela o nosso caminho, o nosso ser durante essa nossa existência, nos dá mais força. E pensar sobre as reencarnações nos abre, né, portas de conhecimento, inclusive interiores, dentro de nós, que nos permitem, né, progressos muito representativos para nós. Né? Porque conhecendo aquilo que nós somos, como reflexo daquilo que nós já construímos, mas é, mudando o nosso ponto de vista para esta vida futura, né, e não a vida presente, material, ilimitada nas coisas materiais, nas riquezas materiais, nós podemos fazer grandes transformações dentro de nós. Nós podemos redirecionar os nossos caminhos de uma maneira consoladora para nós, inclusive. Né? Porque a gente compreende e sabe para onde nós estamos indo. E aí todo o esforço que nós fizermos tem para nós uma razão de ser que nos impulsiona para frente. E isso é muito rico para nós, quando a gente consegue, né, enxergar essas possibilidades. A reencarnação, para nós, compreender isso tudo, nos auxilia muito. Né? Então, aqui para terminar, né, eu vou terminar duas questões, a 219 e a 220. Né?
Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, o das línguas, do cálculo, etc. Olha só. Lembrança do passado. Progresso anterior da alma. A alma é o espírito encarnado, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? Olha só. O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Muito interessante, muito interessante. Quer dizer, é uma bagagem do espírito. Então, vamos ver o que o Emmanuel fala a respeito disso. Tem no livro O Consolador, que é um livro também com várias perguntas, né, e as respostas dadas pelo espírito Emmanuel, né, a psicografia de Chico Xavier, né, na pergunta 117 é o seguinte: a inteligência, julgada pelo padrão humano, será a súmula de várias existências do espírito sobre a Terra? E o Emmanuel responde: os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências em várias vidas do espírito, no plano material. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Atingida essa posição, né, ou seja, de inteligência profunda, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual pelo sentimento, então estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito para a conquista de sua perfeição. Olha que interessante, né? A gente está falando aqui, né, de faculdades, como, por exemplo, conhecimentos das línguas, do cálculo, né? E o espírito pode ter adquirido esse conhecimento. É uma bagagem, né, que se traduz em uma propriedade ali do espírito. Ou seja, ninguém pode retirar dele este conhecimento adquirido, porque faz parte integrante do seu espírito. Né? É um conhecimento que ele adquiriu através do seu esforço. Mas olha que interessante, a gente não está só falando do conhecimento intelectual. O progresso espiritual não se dá apenas no cunho intelectual. Olha que interessante. Atingida a posição de inteligência profunda, né, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual pelo sentimento, ou seja, se ele evoluiu também moralmente, se ele conseguiu desenvolver em si também valores do sentimento, né, aí então ele pode elevar-se a esferas superiores, ou seja, alçar planos para mundos menos materiais do que o da Terra, mais evoluídos relativamente à Terra. Olha só que interessante. Então, é um progresso que nós temos que fazer em vários domínios, no intelecto, mas também na questão moral. Né? Como traz no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, né, sobre essas duas asas do espírito, né? Sobre o conhecimento intelectual, o conhecimento moral, nem sempre andam juntas, as qualidades morais, né? Nem sempre andam juntas. E que cada uma das existências pode oferecer para aquele espírito os meios, né, necessários para que ele desenvolva aquilo que ele precisa. Olha que interessante. Então, muitas vezes a gente pode olhar para a nossa existência e, talvez, né, colocando aqui uma possibilidade, pode ser que em uma dessas existências a gente não tenha acesso a uma possibilidade de enriquecimento intelectual. Mas, talvez nesta existência, nós tenhamos a possibilidade de um enriquecimento moral muito grande, que só seria possível, talvez, para este caso que nós estamos colocando como uma suposição, talvez, se esse conhecimento moral só poderia acontecer caso, né, ele não tivesse, aquele espírito realmente não tivesse acesso a formas de enriquecer-se intelectualmente. Né? Porque, de outra maneira, ele estaria ali focado em um determinado ponto, né, da formação do seu intelecto e, entre aspas, menosprezando a formação moral. Mais uma vez, aqui a gente está colocando nessa situação apenas um exemplo, um contexto para a gente imaginar que um espírito poderia, em uma existência, né, ter possibilidades maiores de desenvolvimento da sua questão moral em detrimento das suas faculdades intelectuais. Né? Então, um exemplo. Então, essa pergunta aqui é muito importante. Talvez a gente faça aqui um estudo mais específico sobre isso. Nessa pergunta do 118 aqui. Ó. Como se registram as experiências do espírito em uma encarnação? Para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes. Ou seja, como que se registra? Olha aqui que a Emmanuel fala. É no próprio patrimônio íntimo que a alma registra as suas experiências, no aprendizado das lutas da vida, acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata nos trabalhos purificadores do porvir. Esse patrimônio, né, é no íntimo da alma, ou seja, é no espírito. Né? É no espírito que são registradas essa bagagem. Né? E a gente pode fazer um outro estudo sobre isso, né? Sobre a diferenciação do perispírito e a diferenciação do espírito. Para terminar essa primeira parte do estudo de hoje, né, porque tem mais algumas outras questões aqui que seriam, né, um pouco mais longas também, vamos ver então a questão 220 e a gente termina então este estudo de hoje. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais? Deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? É o que a gente estava falando, né? Das encarnações oferecerem para o espírito aquilo que ele precisa para o seu desenvolvimento espiritual naquele momento. Então, olha só, sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal.
Ademais, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência por querer o espírito exercitar outra. E nenhuma relação tem com aquela. Essa, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Né? Então, quando a gente, em uma determinada encarnação, né, e o espírito também participa do seu planejamento encarnatório, muitas vezes, a depender do seu progresso espiritual alcançado, ele pode, enxergando, entendendo as suas necessidades, optar por um caminho ou outro. E aí, para que estas qualidades, ou aquilo que o espírito sente falta, né, e que ele precisa desenvolver, possa então ser desenvolvido naquela existência, ele pode optar por encarnar, né, com algumas das suas faculdades já adquiridas, né, por exemplo, no conhecimento, né, de maneira um pouco mais, como posso colocar assim, adormecida, como ele colocou aqui, né, mas que estão ali, em estado latente, e vão reaparecer mais tarde, quando o espírito recobrar as suas faculdades. Né? São, então, bagagens que não são apagadas, né? Estão ali no estado do espírito. Então, é interessante, né, a gente ver essas questões que o espírito, carregando a sua bagagem, né, vai progredindo e as suas encarnações vão oferecendo os meios para que ele possa desenvolver, inclusive, outras faculdades, né, de acordo com as necessidades de progresso que ele precisa. Muitas das vezes, talvez uma existência venha a priorizar, né, faculdades intelectuais, outras existências podem favorecer a conquista de valores morais necessários para a marcha do espírito, que precisa ser nas duas questões, né? E ali desenvolvendo também o seu sentimento, o seu amor, crescendo enquanto espírito. Até que, como a gente viu aqui anteriormente, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter. E aí, esta bagagem espiritual seja tão grande, seja tão positiva, que vá conseguir se traduzir nas suas existências de maneira patente, né? Muito, muito interessante. Bom, meus amigos, eu vou deixar esse texto, aliás, esse material aqui para nós, né? Para que a gente possa estudar posteriormente. Tem uma mensagem aqui que eu deixei também no nosso estudo, uma mensagem muito bonita, né? É pelo Espírito Militão Pacheco, o Espiritismo Pergunta, né? Em que ele fala sobre essa bagagem que nós construímos em nós. Vou deixar esse material para que a gente possa estudar ele e vocês também possam ter acesso a esta mensagem. Né? A mensagem chama-se O Espiritismo Pergunta. Ele fala assim, por exemplo, né? Sua mente já possui nas criptas da memória recursos enciclopédicos da cultura de todos os grandes centros do planeta. Teu perispírito já se revestiu com porções de matéria de todos os continentes. Né? Aqui, tua voz já expressou o bem e o mal em todos os idiomas. E por aí vai. Uma mensagem muito bonita, vou deixar aqui para que vocês possam ler, para que a gente não estenda muito o estudo. Mas agradeço a todos, né? Muito obrigado por compartilharem desse tempo conosco, né? Participando do nosso estudo. Que Deus abençoe a todos, que Jesus abençoe a todos, que a gente possa se encontrar no nosso próximo estudo, né? E até o próximo encontro. Muito obrigado.